Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota. Vou trazer aqui um pouco do meu ponto de vista. Essa questão de espiritualidade, de religião, as pessoas fazem uma confusão tão grande, desde sempre, né? Você vê as pessoas usando a religião para manipular a opinião das pessoas, a religião desde que a humanidade existe é o principal meio de manipular a opinião das massas. Depois veio a imprensa, depois veio a política, mas a religião desde sempre foi usada. E aí eu vejo tanta coisa, as pessoas falando. Então resolvi gravar uma série de vídeos aqui trazendo a minha opinião, não que seja certo, cada um tem a sua opinião e dou esse direito. A propósito, eu detesto o proselitismo, mas é porque às vezes eu escuto tanta besteira e eu queria trazer aqui, na verdade, eu vou trazer livros, vou ler os livros para vocês e dar minha opinião pessoal, para que vocês formem a própria opinião, principalmente a respeito da doutrina espírita. Eu escuto tanta besteira, ouvi esses dias que espíritas não são cristãos, que cristão é quem segue a Bíblia e não quem segue o exemplo de Jesus. E nós espíritas procuramos estar sempre seguindo o exemplo de Jesus, praticar a espiritualidade na forma mais simples que existe, como Jesus ensinou. Na época, Jesus não tinha rituais, a Bíblia não existia, a Bíblia foi escrita por homens. 300 anos depois da passagem de Jesus aqui na Terra, Jesus mesmo não deixou nada escrito, mas ele deixou seus exemplos. E muitas dessas pessoas que falam que cristão é quem segue a Bíblia, na verdade, estão parecendo mais com os fariseus na época, que seguiam regras, mas que não seguiam a lei do amor e da caridade. Aqueles mesmos que criticavam Jesus de fazer os milagres aos sábados, porque o sábado era dia de trabalhar. E aí a gente começa com uma coisa bem simples. Moisés, quando ele tinha duas leis, as leis divinas, que foram os 10 mandamentos, e as leis civis, que foram leis dele para educar e orientar o povo hebreu. E aí as pessoas, como é mais difícil seguir as leis divinas, começaram a se apegar muito à forma, às leis civis. E, enfim, Jesus condenava completamente a forma. Ele estava sempre criticando os judeus, os hebreus da época chamavam eles de hipócritas. E ele nunca estava em templos, ele nunca estava nas sinagogas, ele sempre estava junto ao povo, junto aos sofredores. E, enfim, cada um tem a sua opinião. Eu detesto proselitismo, mas vou tentar trazer aqui para quem possa interessar uma visão espírita, trazendo principalmente os livros de Allan Kardec, os livros de Chico Xavier, trazidos por Emmanuel, por André Luiz, para tentar elucidar um pouco o que é a doutrina espírita, por que a gente pensa do jeito que a gente pensa, e por que a gente acredita nisso, e aonde a gente pega o embasamento científico, histórico, inclusive nos livros sagrados, para que a gente falar que realmente a vida após a morte existe e que esse período aqui na Terra é só um estágio, que a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida eterna, é a vida em espírito, e que Deus está no comando sempre, e a gente aqui tá aqui para trabalhar nossa personalidade, nosso ego, para deixar de ser egoístas, vaidosos, orgulhosos, para deixar as qualidades do nosso espírito brilhar, para que a gente seja generoso, caridoso, indulgente com os erros alheios, para que a gente não julgue, não critique coisas difíceis de colocar em prática. É mais fácil seguir as leis civis, é mais fácil seguir as regras das coisas colocadas pelo homem do que praticar o amor propriamente dito, do que olhar para aquela pessoa que te fez mal e perdoá-la e não rogar praga, nem aquela praga, Deus vai te castigar, como se Deus fosse punitivo, vingativo, mas não, isso é nós projetando o nosso desejo de vingança em Deus, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é pura bondade,
Então é mais difícil seguir essas leis do amor, é mais fácil criticar as pessoas, é mais fácil olhar para o outro e enxergar o defeito, é mais fácil diminuir o outro, é mais fácil colocar a culpa de tudo que nos acontece no outro do que a gente praticar a lei do amor e da caridade, de ser indulgente com os erros alheios, de ser benevolente, de praticar o perdão propriamente dito. Criticar é sempre mais fácil. Então, como a gente tem essa grande dificuldade de praticar as leis deixadas por Jesus, por Moisés, a gente acaba se pegando muito nas leis civis, nas regras, na forma, e esquece da essência. E aí as pessoas fazem essa confusão toda com relação à religião. E aí você pode ver que a própria Igreja Católica, no auge da Idade Média, queimava as pessoas na fogueira, fazia cruzadas, coisas que não tem nada a ver com as leis de Deus, não tem nada a ver com a prática do amor e da caridade. Então, eu vou estar tentando. Eu tenho algumas pessoas em vista, eu queria gravar esse vídeo para os meus filhos, o Leandro, o Fábio, Iago e Paulo, se algum dia eles tiverem a oportunidade de assistir, para poder entender o que seria por que eu acredito no Espiritismo, além da própria mediunidade, que é uma coisa às vezes benéfica, às vezes um pouco incômoda, mas a própria mediunidade que eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de experimentar e que não me deixa duvidar hora nenhuma que existe uma força além, uma inteligência além que a gente não consegue enxergar com os olhos físicos, mas que a gente consegue enxergar com os olhos espirituais. O embasamento teórico, científico, filosófico e religioso do porquê eu acredito no que eu acredito. Espero que ajude. E também, se as pessoas não concordarem, deixem aqui a opinião. Não estou aqui para provar que eu estou certa. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Mas eu acho que a gente está em pleno século XXI, gravando esse vídeo no ano de 2024. E acredito que a gente tem que ser mais flexível, a gente tem que ser mais cabeça aberta, nem tão materialista e não tão crédulo de acreditar que tudo é matéria ou tudo é religião, mas tentar juntar a ciência e a religião para procurar a explicação dos fenômenos que nos acontecem. E para tentar fazer um trabalho de autoconhecimento, eu acredito muito que a espiritualidade ela passa pelo autoconhecimento, para que a gente se torne pessoas melhores, para que a gente consiga trabalhar os nossos defeitos da personalidade e a gente pare de olhar para fora, a gente pare de querer colocar regras e dogmas e comece a olhar para dentro e fazer esse exercício de reforma íntima, de reconhecer em nós, perceber em nós o que nos incomoda no outro e ver em nós o que ainda precisa ser trabalhado, seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade, seu amor próprio. Uma pessoa que tem baixa autoestima, que tem baixo amor próprio, ela tem a tendência de olhar para fora e criticar muito os outros para tentar diminuir os outros. Então, para a gente fazer esse trabalho de reforma íntima, para que a gente seja bons homens de bens, para que a gente seja manso, como diz Jesus, para que a gente seja justo, para que a gente consiga manifestar o amor no nosso dia a dia, porque religiosidade é isso, não é ir na missa todo domingo ou falar palavras bonitas quando tem alguém vendo, mas é a gente saber perdoar aquela pessoa que convive conosco no dia a dia, que nos incomoda e procurar ser melhor para elas, procurar ser indulgente, benevolente, ser fechado no trânsito e serenar a mente, não criticar o outro e ver o outro como uma pessoa também que está aqui em crescimento e que também tem direito de errar, que a gente não é perfeito. Então é isso, eu vou começar a ler algumas obras para vocês. Eu tenho duas aqui que eu quero muito ler. Vou começar com os mecanismos da mediunidade. Quero ler também Educação do Espírito, de Eurípides Barçanufo, que é outro autor que eu gosto muito também. E à medida que eu for lendo, eu vou trazendo as obras. Vou lendo, vai ser um audiolivro comentado. Vou lendo e vou ir colocando para vocês. Um beijo, grande abraço, fiquem com Deus.
Espero que gostem. Beijão.